Olá, minha gente, como que vocês estão? Estamos por cá para mais uma leitura da Palavra do Senhor, hoje nos capítulos 25 do livro de Gênesis, Mateus e Atos, e no capítulo 2 do livro de Esther. Isso mesmo, iniciamos mais um livro aí. Estaremos logo mais concluindo outros tantos. Está finalzinho do mês, né? Então vamos abrindo aí a Bíblia de vocês no capítulo 25 do livro de Gênesis. Vai dando aquele velho like, aperta nesse legalzinho aí, para que o vídeo seja mais impulsionado e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E, antes de tudo, vamos orar? Pai amado, Deus maravilhoso, nós te rendemos graças e te louvamos pela oportunidade de aprender um pouco mais do Senhor. Te agradecemos por isso, te bendizemos porque o Senhor nos abençoa com a tua palavra, com situações e locais maravilhosos para que a gente venha nos deleitar do teu santo evangelho, seja tendo ela em mão, seja ouvindo, seja enquanto estamos no particular só contigo e focando só nisso, até mesmo enquanto fazemos os nossos afazeres de casa, as nossas atividades domésticas. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de aprender de ti, independente das situações, mas principalmente, ó Deus, por termos a liberdade de te conhecer e buscar-te. Muito obrigada por isso. Bendizemos e pedimos que o Senhor nos dê a graça de entender o que for lido, de tirarmos aplicações para as nossas vidas, de podermos reter, Santo Deus, de fato, o teu conhecimento, a sabedoria que vem de ti. Nos ajuda a te amar e te temer de todo o nosso coração, Pai. É assim que nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 25 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zimran, Joxã, Medan, Midian, Isbaque e Sua. Joxã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. Os filhos de Midian foram Ifá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoá, o Eteu, em frente a Manré, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Éter. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Ber-lai-roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdiel, Mibsão, Misma, Dumar, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sul, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Deus cumpriu a promessa que tinha feito a mãe de Ismael. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padan-Aram, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão.
Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era um homem pataco e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. E lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Capítulo 25 do livro de Mateus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram e encontraram-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se os que tinham recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil,
Lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como um forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que sempre que fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: Em verdade lhes digo que sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Capítulo 2 do livro de Esther. Já ia lendo o capítulo 26, meu Deus. É amanhã, minha gente, só amanhã. Capítulo 2 de Esther que diz o seguinte: Depois disto, depois da situação lá com a rainha do rei Assuero, né, que ela não quis submeter às ordens dele, e ele ter acatado o conselho lá dos seus conselheiros e príncipes, né? Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidade de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isto, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Esté, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidade de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esté ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas ao palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado ao seu povo nem à sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento
seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém sob os cuidados de Saasgars, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e a aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vashti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem no seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. Os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Capítulo 25 do livro de Atos, que diz o seguinte: Então o reino dos céus. Capítulo 25 do livro de Atos, e não de Mateus, Heleninha. Três dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesareia e foi para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e a maioria dos judeus lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo. Contra ele pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém. É que eles tinham armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuaria preso em Cesareia e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. E concluiu: Aqueles de vocês que estiverem habilitados, me acompanhem, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, foi para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Então Paulo, defendendo-se, disse: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: Você gostaria de ir a Jerusalém e ser Você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: Estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal nem aos judeus, como o Senhor bem sabe. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Já que apelou para César você irá. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo:
Félix deixou aqui preso certo homem a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, quando eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: Amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala de audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para um imperador, resolvi mandá-lo para cá. No entanto, a respeito dele, nada tenho de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso, eu o trouxe à presença dos senhores, e especialmente à sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.